boa noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que hoje apresenta o segundo programa da série sobre o ex-ministro, o ex-senador, o ex-deputado federal, o ex-chefe da Receita Federal e o atual vice-governador Francisco Dornelles. Para participar do programa, eu convidei também o cientista político Geraldo Thadeu. Geraldo Dornelles foi um personagem ativo da história contemporânea brasileira, não é mesmo? De fato, boa noite. O Dornelles aparece como um dos grandes personagens que, ao longo de 50 anos, esteve no centro dos acontecimentos da política brasileira, e esse depoimento é importantíssimo para historiadores, cientistas políticos, que mostra como se fazia a política negociada nos bastidores do governo. Esse bloco inicial desse segundo programa é interessantíssimo, porque vai mostrar a tessitura da candidatura Tancredo Neves e Dornelles tendo uma participação muito ativa ainda no final do governo Figueiredo, construindo, obviamente, junto com a sua interlocução fácil junto ao governo, essa candidatura que foi exitosa no colégio eleitoral e que depois, obviamente, não se confirmou com a assunção de Tancredo, dada a situação de saúde dele. Vamos ao depoimento de Dornelles. Eu diria que o Tancredo e o Golbery tiveram importância muito grande na minha vida política. E o Tancredo foi eleito em 82, me convidou até para ser secretário de Finanças dele em Minas, mas eu era secretário da Receita, e chegamos à conclusão que eu ajudaria mais ele na Secretaria da Receita do que na Secretaria de Finanças de Minas. De modo que tanto o Figueiredo como os ministros sabiam da minha ligação com o Tancredo, e o Tancredo também tinha interesse em que sempre conversas com o governo eu pudesse participar. E nesse ponto, aliás, quando o Geisel foi presidente da República e o Tancredo foi líder da oposição, eu morava com o Tancredo, quer dizer, eu como procurador-geral da Fazenda, morei muito tempo no apartamento do líder da oposição. E nunca houve da parte do governo nenhum problema em relação a isso. Quando o Tancredo foi eleito governador de Minas, eu fiquei praticamente como um elemento que trazia as reivindicações dele ao Delfim, ao Galvez, que sempre o atenderam muito. O Galvez tinha com o Tancredo um relacionamento muito bom desde o tempo em que o Tancredo era primeiro-ministro e ele era assessor do Walter Moreira Salles. De modo que no início foram conversações de natureza mais financeiras, pretensão do Estado de Minas, empréstimos. É isso que um governador de Estado sempre pede ao governo federal. Posteriormente, num determinado dia, eu estava em São João del Rei, e o Tancredo disse que eu fosse a Belo Horizonte. E ali ele me disse que ia ser candidato à presidência da República. Sendo eu, então, secretário da Receita Federal e mantendo, até por razões de natureza familiar, um bom entendimento, um bom relacionamento com o presidente Figueiredo, Tancredo pediu-me que levasse ao presidente essa notícia. Tancredo quis que eu dissesse ao presidente Figueiredo que ele faria uma campanha de alto nível, criticando políticas do governo das quais discordava, mas que respeitaria sempre a pessoa do presidente da República e procuraria não reabrir feridas do passado, que, na sua opinião, deveriam ser rapidamente cicatrizadas. Uma vez eleito, o meu governo vai olhar para a frente, construir o futuro e não reviver o passado. Essa foi a mensagem enviada por Tancredo ao presidente Figueiredo. Foi, na realidade, inspirado no primeiro-ministro Winston Churchill, quando, analisando a força da Inglaterra, dizia que uma das marcas do país era não esquecer o passado, mas não fazer dele o futuro. E eu falei essa história para o Figueiredo, e o Figueiredo foi corajoso, hein? Largar o governo de Minas para ter uma fragorosa derrota aqui no Congresso. Eu falei, pois é, presidente, mas ele está preparado para ter a derrota. Até conversando com ele, ele me disse que em 14, eu acho que 14 ou 10,
o Rui Barbosa perdeu para o Hermes numa eleição e hoje a história só fala no derrotado, que é o Rui Barbosa, fala muito mais no Rui Barbosa que no Hermes, de modo que ele está disposto a sair para a luta. Ele falou, então dá parabéns a ele. Depois da derrota dele, quem sabe ele ainda vem até trabalhar conosco. Eu falei, tá bem. Eu fui até a residência que morava o Goberi, aqui perto de Brasília, e disse para o Goberi que o Tancredo queria conversar com ele, se ele podia receber o Tancredo, porque o Goberi não gostava, já naquela época, de falar muito ao telefone. Ele falou, não, se o Tancredo estiver na sua casa, eu vou até lá. E havia um movimento grande para o Maluf renunciar e que realmente que o objetivo que ele achava que era para que, logo em seguida, um movimento grande para de união nacional, que ia ficar complicado para ele, mas que ele não podia voltar atrás nem retirar a candidatura. E foi até a minha casa, o Tancredo contou para ele e achou que aquilo era um movimento que tinha como consequência um pedido de retirada de candidatura dele, que ia ser uma situação complexa. E o governo falou, não, eu estou achando que eu vou verificar isso. E saiu 1h30 depois e disse para o Tancredo realmente que o movimento existia e que se o Maluf renunciasse, o que vinha era um movimento grande para a prorrogação do mandato Figueiredo, com eleição direta 1 ano depois. Mas que ele queria trazer a garantia ali naquele momento que o Maluf não ia renunciar. Que o Maluf, que, embora já tendo uma noção exata que não venceria no colégio eleitoral, que assumiu o compromisso de manter a candidatura dele à presidência da República. Depoimentos fantásticos, né? Na verdade, repare, Geraldo, essa tessitura que culminou com a candidatura de Tancredo, que envolveu uma negociação até com o próprio Maluf, porque se Maluf naquele momento renunciasse, poderia haver uma continuidade do mandato de Figueiredo e não teríamos a eleição indireta, e sim uma eleição direta 1 ano depois. Foi bem curiosa e é surpreendente esse depoimento, né, Geraldo? Esse depoimento surpreende porque nós estamos acostumados àquela visão da política como uma política de oposição absoluta, né? Da luta do bem contra o mal, né? Enfim, Maluf de um lado e Tancredo do outro, como se fossem dois polos opostos, e na verdade nós vimos que tanto um quanto o outro precisavam das duas candidaturas para levar adiante essa transição. Quer dizer, para além da vontade de cada um deles, sim, o que se impunha é que era necessário que houvesse uma disputa para que se chegasse, então, a uma transição para a democracia. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.